não minta. Posicione-se. Nós vamos falar de posicionamentos, né? De pequenos erros, pequenos, médios e até grandes erros que nós cometemos com base no quê? Nos posicionamentos que nós fazemos de forma errada ou até mesmo nos omitimos. Então o que acontece? Vamos lá, vamos pensar o seguinte, né? A gente fez, hoje, nós fizemos uma alusão a um jogo de xadrez, tá? Só um detalhezinho, tá? Vocês vão reparar que tem cachorro latindo, esse negócio todo, tá um baita de um calorão, né? Quem tá com calor aí, dá joinha pra mim aqui. E eu tô com as janelas todas abertas aqui, tá bom? Então não repare cachorro latindo, pode passar um motoqueiro e tudo mais, tá bom? Então tá, então voltando. A gente fez uma alusão, as nossas imagens e tudo mais, toda a nossa divulgação da live, ela tá pautada em jogo de xadrez. Então, no jogo de xadrez, você tem as diversas peças, correto? Diversas peças. Então você tem a torre, você tem o cavalo, você tem o bispo, você tem os peões, né? Você tem a rainha, o rei. Não é verdade? Cada uma delas tem a sua função, tem a sua posição, certo? Então o que acontece? Por exemplo, a torre ela está sempre nos cantos, o cavalo está sempre do lado da torre, o bispo do lado do cavalo, né? A rainha sempre do lado do rei, né? Os peões sempre à frente da batalha, né? Então cada um tem a sua posição, cada um tem o seu número de movimento, tem a sua forma de movimento, o cavalo em L, né? A torre reta ou para os lados, a rainha se desloca para todo e qualquer lado, em uma quantidade grande de casas. Ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua posição dentro do tabuleiro, né? Então você movimenta as peças com a intenção do quê? De capturar o rei adversário. Então todos têm uma função específica, né? Outra coisa bastante que traz a alusão ao posicionamento, nós vamos falar de futebol, né? Então, nós temos futebol de campo, nós temos 11 jogadores. Então, nós temos o goleiro, que é o responsável pelo quê? Por fazer com que a bola não entre, né? Então, quando o adversário chuta, ele tem a função de defender, né? Então, com as mãos, ele pode pegar com as mãos, ele pode fazer com os pés. Os zagueiros é justamente para ajudar o goleiro a que o adversário não faça gol, né? Nós temos os volantes, que fica na cabeça de área, temos os meios de campo, que faz a ligação com os atacantes, né, que vão para o ataque. Nós temos os laterais, que cruzam a bola para os atacantes, ok? Então, cada um tem a sua posição específica e tem a sua função específica, né? No futebol de campo, assim como no xadrez, cada um tem um posicionamento, uma função que tem que ser obedecida, né? Não faz sentido, por exemplo, o goleiro está jogando no meio de campo. Quem que irá defender a bola, né? Enfim, então assim, não faz sentido o goleiro virar atacante. É claro que se o time estiver perdendo e aos 48 ou 50 do segundo tempo, por uma questão de desespero, o goleiro vai para a área adversária tentar cabecear, né, uma falta, um escanteio. Porém, não é natural que aconteça isso. Ou seja, o que eu quero dizer? Dentro desses dois exemplos, tanto do xadrez como do jogador de futebol, todos eles têm posicionamentos e responsabilidades, deveres, não é? E na nossa vida, se você analisar, é tudo igual. Nós temos posições, nós ocupamos, né? Seja como filhos, seja como pai, como mãe, seja como funcionário, sendo como cônjuge. É verdade ou não é? Sendo como empresário, não é verdade? Ou seja, sendo como filho de Deus na parte espiritual. Ou seja, nós na sociedade com os amigos, enfim, nós na sociedade nós temos diversos posicionamentos. E aí eu quero discorrer esse assunto denso fazendo três perguntas para você, né? E nós vamos começar aqui da seguinte forma: você tem se posicionado, né? Então pensa assim, vamos pensar como
seria o posicionamento de um pai e de uma mãe para com o filho, né? Vamos lá, e se vocês vão concordando, vocês vão dando joinha, né? O que um pai faria dentro da posição, né? Você se posiciona, eu, Mário, me posiciono como pai que abraça, que beija, que cuida, né? Que disciplina, exorta, né? Orienta, que provê o sustento, que chega ao ponto de dar a vida pelo filho. Então, assim, esse seria... Eu tenho me posicionado desta forma, né? Quando a gente pensa num pai, você pensa em alguém que protege, um pai que orienta, que exorta, que disciplina, mas que ama, que beija, que abraça, que demonstra amor, que faz com que o filho se sinta pertencente, né? Que faça com que ele faça parte da família, né? Se sinta amado, se sinta querido, né? Então, assim, esse é um posicionamento de pai. Se você é pai que está aqui escutando isso ou vendo isso, é desta forma, né? São geralmente, né, a gente pensa coisas boas de um pai, a gente quer coisas excelentes para os nossos filhos, não é verdade? Muito bem. Agora vamos para o lado do filho. Eu sou filho agora, né? Qual que é o meu papel, o meu posicionamento de filho, né? Para com os meus pais, para com minhas famílias, de filho? Respeitar meus irmãos, respeitar os meus pais, honrar os meus pais, obedecer os meus pais, não é? Isso é um papel do filho, né? A posição de um filho, né? Muitas vezes os pais custeiam o ensino do filho, né? Quando tem a possibilidade, né? Então é estudar direitinho, tirar boas notas. Isso é o que é um papel de filho, né? Receber o amor do pai e dar de volta o quê? Toda essa entrega, não é verdade? Muito bem, isso seria um papel de filho. E aí começa a se identificar nisso, tá? E até fazer questionamentos, né? Vamos falar do funcionário, você como funcionário, tá? O que se espera de um posicionamento de um funcionário, né? Que apresente novas ideias, na verdade, dentro do ambiente, o ambiente requer que você entregue bons resultados. Você entrega boas ideias, ou seja, a inovação, né? Você cumpre os horários, ok? Posicionamento, proatividade, né? A realização das tarefas, você recebe bem os feedbacks e dá também os feedbacks, seja com seus colegas, seja com o seu gestor, né? Então, como que você está se aperfeiçoando dentro da sua arte? Você está lendo livros, né? Então aqui tem a Kelinha, ela é uma artesã dos doces, né? Dos brigadeiros e tal. O que a Kelinha tem feito? Ela tem lido livros, né? Ela tem se nutrido do quê? Que canais de YouTube, né? Que canais de Facebook eu tô escutando para o quê? Aprimorar minhas receitas. Ou seja, então, onde, né? Um funcionário tenta se aprimorar. Mesmo porque não é só para a empresa, ok? Para gerar resultado para a empresa. É porque, como a gente já falou em outros conteúdos passados, quando eu me aperfeiçoo, eu faço para mim primeiro. Correto? Então, tudo bem. Como é que é os relacionamentos desse profissional? A gente pensa um funcionário exemplar, não é? Posição de funcionário que entrega resultados, que é uma relação ganha-ganha, a qual eu ganho um salário que pode ser justo, se espera que seja justo, não é verdade? Enfim, então assim, olha tudo isso. Novas ideias, cumpre os horários, olha só, proativo, entendeu? Participa de todas as reuniões, cumpre todas as tarefas nos prazos, tudo bonito, recebe feedback muito bem, consegue dar feedback para os colegas, para o chefe, tem um relacionamento aberto com as pessoas, se aperfeiçoa na sua arte, maravilhoso. Então, dentro do teu profissional, né, eu pergunto,
está cumprindo 100% de tudo isso que está sendo falado, né? Ah, eu tenho um posicionamento, não, eu me posiciono perfeitamente. Se você é empresário, pequeno empresário, médio empresário, que ouve isso, que está assistindo isso, o que acontece? Sobre você existe uma responsabilidade, gerir uma empresa, né? Gerir pessoas. Então, assim, qual é a qualidade do seu feedback? Né? Eu sei dar o feedback para as pessoas, eu sei colocar a minha visão a ser entendida pela minha equipe segue esta visão, certo? Ele sabe direcionar, né? Então você sabe direcionar, como empresário você sabe direcionar, não importa, tá? Se você é empresa, né? Então se você tem a sua empresa e só você que é funcionário, como é que você direciona internamente isso? Né? Então assim, eu direciono bem as minhas atividades, né? Eu elaboro as estratégias como empreendedor, como pequeno empresário ou médio empresário, como empresário, né? Como empreendedor, você é responsável por trazer novas estratégias para a tua empresa. E qual que é o teu posicionamento? O teu posicionamento é esse? De trazer novas estratégias, fazer a gestão do teu negócio aprimorada? Entende? Então assim, gerir a tua equipe, motivar a tua equipe, esses são os posicionamentos. Liderar verdadeiramente as equipes para que elas cumpram aquilo que está dentro do seu coração para a visão da empresa. Faz sentido? Então assim, e aí dentro disso eu quero que você continue se examinando, né? Muito bem, vamos falar agora de relacionamentos conjugais, né? Quando você fala de um relacionamento conjugal, você fala de beijo, de abraço, de ter um cuidado com a pessoa amada, com o cônjuge, dividir sonhos, não é verdade? De honrar essa pessoa, de respeitar essa pessoa, né? De na hora de um sexo gostoso, cada um estar preocupado um com o outro e não ser egoísta, não é verdade? Validação, elogios, como você está bonita, como você é inteligente, como você está bonito, como você está cheirosa, como você está cheiroso, não é verdade? Isso são posicionamentos a qual faz com que o relacionamento conjugal ele se mantenha em estabilidade, em funcionalidade. Agora eu pergunto, né? De novo, refaço essa pergunta a qual eu comecei. Você tem verdadeiramente se posicionado? Se posicionado dentro dessas questões, né? De pai, mãe ou filho, cumpre exatamente o que eu falei ou dá uma escorregada em alguns aspectos? Será que a gente cumpre tudo isso que eu falei? E aqui eu pergunto, você realmente tem se posicionado como filho? Respeitando a mãe, né? Cumprindo com suas obrigações, honrando os seus pais, 100%? Ou talvez, muitas vezes é aquela gritaria, aquela xingação, né? Ou aquele atrito, aquela voz alta. Você não sabe de nada, pai. Que não sei o que, você sabe da minha vida, que não sei o que lá. Tá dando para entender? Aí eu pergunto, faço a segunda pergunta. E aqui vai começar a engrossar o caldo. Você se posiciona da maneira correta? Primeiro, eu me posiciono. O que é posicionar? É ocupar o seu espaço. Não é verdade? Ocupe o seu espaço. Correto. Agora, você está se posicionando da maneira correta? O que é se posicionar da maneira correta, tá? De uma maneira funcional. É quando você se posiciona em amor, em dedicação, em empenho e respeito mútuo. Verdade. Você pensa nos seus relacionamentos, na tua posição. Quando existe amor, dedicação, empenho e respeito mútuo para com as pessoas, isso é o que? Funcional. Agora, veja bem, será que nós estamos funcionais nos nossos posicionamentos? Tudo está correto no nosso posicionamento? Começa a analisar. Muito bem, quando
que isso está ao contrário, Mário. Isso está quando vem agressividade, vem raiva, vem ressentimento. E vamos lá, né? Digamos que um filho recebe uma reprimenda do pai, por exemplo, correto? Recebe uma reprimenda. E em vez de um comportamento de filho ser de honradez, certo? De ser de obediência, né? De saber a autoridade do pai, o pai dá uma reprimenda, ele que eleva a voz, você não sabe de nada, e começa a xingar, e você é isso, você é aquilo, palavras de baixo calão. Começa a ter inversões de papéis de casa. E algumas vezes o posicionamento do pai é se recolher para não causar mais transtornos. O que aconteceu aqui? Opa, inversão de papéis. É como se o goleiro virasse o atacante virasse o goleiro. Tá começando a fazer sentido? Então assim, como que nós estamos nos posicionando? Nós temos posição? E eu vou falar para você, saber a posição não significa que você exerce aquela posição. Verdade. Porque assim, ó, aquele ser que eu sou o pai, mas eu não exerço o papel de pai, abraçar, beijar, cuidar, prover, né? Dar carinho, amor, fazer com que o filho seja pertencente. Quando eu deixo isso, estou numa posição de pai, num lugar de pai, porém eu sou mentiroso, porque eu sou omisso. Pesado, não é? Mentiroso. Por isso que eu estou falando, não minta. Não minta. A posição de pai é o quê? Cara, não é ser amigo do filho, inclusive. Porque pai e mãe é além de amigo. Qual que seria, né? Um posicionamento de amigo? Quando o pai adota uma postura de amigo. E depois, mais pra frente, a gente vai ver isso. Talvez a filha vai sair e coloca a roupa um pouco mais justa, e coloca aquela roupa mais sensual, e talvez a mãe ou o pai falando, qual seria um posicionamento de amigo? Não, vai lá, olha como que você tá bonita, olha como você tá sexy, olha popozão, olha, aqui tá turbinado. Isso é posicionamento de amigo. Um amigo talvez faria isso, mas o pai não faz. Então assim, eu estou me posicionando da maneira correta. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Um funcionário. Vamos lá, um funcionário. Eu estou lá na minha empresa. Eu estou me posicionando. Mas eu sou relaxado. Eu fico no WhatsApp. Eu fico no YouTube o dia inteiro. Eu não leio um livro sequer. Eu compro um monte, mas ler que é bom. Aplicar então os conhecimentos passa longe. E eu vivo reclamando da vida. Reclamando da empresa. Quando o chefe critica, eu fico bravo. Ou seja, você sabe, eu tenho uma posição. Então você se posiciona, eu tenho uma posição. Agora, da maneira correta, que verdadeiramente te leva a excelência, que te leva a resultados excelentes, tá dando para entender? Dá joinha aí, dá joinha aí. A mesma coisa, eu como marido. Exemplo típico da nossa realidade. A mulher tem ganhado muita notoriedade, né, no mercado. E o que eu acho muito correto, né? Hoje, a vida financeira, a vida cotidiana, fez com que a mulher fosse para o mercado de trabalho para ajudar na renda. Quiçá são as mulheres que estão simplesmente mantendo os lares. Mantendo os lares. Cara, isso ok. Porém, o que acontece? Às vezes as mulheres estão assumindo em hiperposicionamento, onde ela tem que assumir todas as coisas, certo? E o marido, né? Porque talvez seja desempregado e tal, acaba ficando numa posição e até meio que confortável, entende? E acaba invertendo o papel, né? Eu não quero ser machista, mas eu tenho em mim que são os homens, né, que nós temos força para isso, são os principais provedores. Não tenho nada e defendo que os dois compartilhem sonhos e lutem para conquistar esses sonhos. Por isso que a mulher trabalha. Mas olha só,
A mulher trabalha, mantém talvez 70%, 80%, 60% da renda e tem que chegar a cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar da casa. Isso, infelizmente, tem gerado muito cara folgado que... O que acontece? Esse cara está virando filho, sobrecarregando a mulher. Por outro lado, a mulher, ela se hiperposiciona. Ela se coloca para resolver tudo. Isso tem efeitos devastadores. Quando a mulher também se posiciona de uma maneira que não é da função dela, ela está trazendo disfunção para o relacionamento, disfunção para a família. Porque assim, imagina, se é um homem esforçado, mas que está desempregado, e a mulher hiper posicionada começa a capar também a autoridade ou até mesmo a capacidade do homem, entende? Porque talvez ela ganhe mais. Ou seja, o que eu quero dizer? Existem papéis de lado. Quando Deus criou a mulher, foi da costela, não foi do calcanhar, ou seja, para andar de lado. Não existe um maior que o outro, é para que os dois, né? Criou-se uma ajudadora do lado para andar junto. Mulher, se você está hiperposicionada, não atue em posições que você não foi feita para estar. Homens, pelo amor de Deus, não aceite posicionamentos não de mulher, mas posicionamentos, sabe, eu não estou falando que um é melhor que o outro, repito, mas posição de homem. Ah, Mário, mas eu estou desempregado. Ok, é justamente isso, é posicionamento de homem, independente se você está empregado, desempregado, ganhando mais ou ganhando menos. Mas postura com os filhos, firmeza. O que uma mulher que se sente amada, ela quer segurança, ela quer amor, certo? Ela quer um homem a qual resolva as coisas, ela quer se sentir protegida. Quando isso inverte, tá errado e causa consequências para a família. Tá fazendo sentido? Coloca joinha aí, ou coloca aquele cérebro explodindo. Gente, então assim, você está se posicionando da maneira correta com os filhos. Será que é amor, orientação, disciplina, ou é pancada, é surra, é grito? Você não tem diálogo, você nem quis saber o que aconteceu. Ok, aconteceu uma desobediência, mas comigo é na base do pau mesmo. Ou não, ou as coisas acontecem dentro da sua casa com os seus filhos, você não fala nada. Eles estão quebrando extintores pelo condomínio, né? Eles estão fazendo arte, eles estão pintando e bordando e você não está fazendo nada. Assim, ou até mesmo pior, protegendo as grandes besteiras que eles estão fazendo. Como empresário, você exige resultados, humilha os profissionais e querem que eles estejam motivados. Querem que a sua empresa seja próspera desse jeito? Ou seja, você, ok, eu tenho uma posição. Eu sou pai, eu sou filho, ok, eu tenho uma posição. Você se posiciona? Só que assim, cara, quantas vezes, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu cheguei do trabalho e não foi uma ou duas, meus queridos. De eu chegar, vai tomar banho, comer, ir pra cama. Tudo bem, trabalhava muito, mas eu tinha 2, 3 horas dentro de casa, onde não tinha assunto com os meus filhos, onde talvez vinha algum tipo de probleminha simples deles, mas eu não queria nem saber. Que relacionamento é esse? Que posição de pai é esse? Entende? Então assim, das minhas mazelas, meus queridos, vou falar de algumas aqui, essa é uma delas. Eu me arrependo de falar esses pequenos erros, o quão podem ser mortais para a saúde dos nossos filhos, o quão pode ser mortal para a nossa saúde profissional, o quanto pode ser mortal para o relacionamento entre casal, entre amigos. O quão eu errei, eu não quero, por isso que eu estou aqui, esse é o meu propósito, para que você, minimamente, consciência, não erre
com os teus, não erre nos seus posicionamentos, que você, sabe, visualize tudo isso. Será que você está se posicionando sempre da maneira certa? O começo foi bonito, né? Uma posição, eu tenho posicionamento de marido, de esposa, de filho, não, eu me posiciono. Mas está correto? Ei, quer mais? Segura aí, anota. Nota. Olha só, os males, por exemplo, da sociedade, eles estão focados nessa pergunta. Quando você não se posiciona da maneira correta, quando você não se posiciona da maneira correta, quando é disfuncional isso, o que você acaba fazendo? Você dá lugar a outros, você passa a dar lugar a outras coisas. Mário, não entendi, me explica. Explico. Vamos lá. Quando um pai, né, ele não dá amor, onde o filho não se sente amado, onde o filho não se sente pertencente, e eu, até pouco tempo atrás, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava na zona de risco. Por quê? Porque eu estava preocupado no meu bem-estar, só no meu bem-estar e da minha família. E quando eu não me posiciono nesse lugar de pai, de responsável, de chefe de família, que ama, que exorta, mas que abraça, beija, faz com que seja pertencente. Só que se eu não faço isso, outro vai fazer. Se meu filho ou minha filha não se sente pertencente dentro de casa, vai ter uma galera que vai abraçar eles. Vem cá, meu, show de bola, uhul, vem cá, amigão, e tal. Tome uma garrafa de uísque. Toma uma garrafa de pinga, uma cerveja. Não, cara, você é o cara, vem aqui, nós amamos você. Uhul, você faz parte da tribo. Por quê? Porque não se sentiu pertencente em casa. Pai e mãe. Será que posicionou da maneira correta? Me desculpa, meu querido. É duro, coloque amor nas minhas palavras. Mas nós temos responsabilidade sobre os nossos posicionamentos. Se nós não nos posicionarmos da maneira correta, o mundo abraça. E não é só álcool, é droga. Pessoas, más companhias. Daqui a pouco tem filhos perdidos, filhas perdidas. O mundo abraça. Por quê? Porque faltou meu posicionamento como pai, meu posicionamento como mãe. Isso também acontece. Por exemplo, você não rega a planta do seu casamento, do seu matrimônio. O que acontece? Você dá margem, meu amigo, para procurar fora do casamento. Mulher, atente-se a isso, né? Homem, atente-se a isso. Conversem entre si, porque se está desarranjado, homem, você não está conseguindo suprir segurança, proteção, cuidado, amor, carinho. Meu amigo, pode ter muito outras pessoas no mundo que vai dar isso para sua esposa. Mulher, se você também não cuidar da plantinha do homem, tem muita mulher que vai fazer isso e depois é um choro de ranger de dentes. Por conta do quê? Por conta de posicionamento. Eu estou falando aqui, se posicionar, muitas das vezes, não é fácil. E quem disse que vai ser? Só que você tem que... me posiciono. Eu estou posicionado. Eu sou pai. Mas eu lasco meu filho. Isso mesmo. Comigo é só no... Não tem um amor, não tem um contato, não tem nada. Tá da maneira correta? Entende o que eu estou querendo dizer? Dá joinha se está fazendo sentido para você. Coloca aí, dá no coraçãozinho. Aquele que não é suprido em amor, quando o outro não se posiciona. Então, assim, nas diversas áreas da sua vida, pergunta 1, você realmente tem se posicionado? Posição todo mundo tem, mas efetivamente você ocupa o lugar, por exemplo, de pai, de filho? Existem outros também, por exemplo, filhos que tomam a conta excessivamente dos pais.
Os pais criam nos pais uma dependência tal do filho que não decidem nada, é o filho que faz. Inclusive, esse filho toma conta dos outros irmãos, ou seja, assume o posicionamento de pai de toda a família. Tá certo isso? Eu estou simplesmente alejando esses pais e colocando nesse filho hiperposicionamento a qual ele não precisa estar, e está fazendo com que essa família seja desestruturada, talvez cobrando os irmãos. Por quê? É eu que sou o chefe da casa. Talvez até trazendo o maior pacote de renda para o sustento da casa. Talvez se sinta, na verdade, no poder de comandar tudo. Meu pai obedece. Meus irmãos têm que me obedecer. Tem que dar satisfação para mim, porque, afinal de contas, é eu que estou mantendo a casa. Mas onde isso quer chegar? Isso não se sustenta. Né? Porque se for uma pessoa solteira, é muito sobrecarga. É trabalho, é casa. E outra, está disfuncional. Filho é filho. Filho é lugar de filho. Não mistura as estações. Entende? Então assim, pergunto. Você tem se posicionado da maneira correta? Sim ou não? Né? Quero me dizer aqui, por exemplo, se você tem a sua fé com Deus, né? Eu tenho a sua fé com Deus. Qual que é o seu posicionamento? Você tem uma prática de leitura, né, da Bíblia? Você tem uma prática de oração? Qual o seu posicionamento? Ah, não, eu sou cristão, né? Ah, não, eu sou católico. Ah, não, eu sou. Tá, mas qual que é o seu verdadeiro posicionamento? Não sou praticante. Qual é o seu posicionamento, real posicionamento? Você se entrega nessa relação com Deus? Você se entrega realmente? Respeito todas, tá? Seja judeu, seja qualquer outro tipo. Mas você se entrega a isso, qual é o posicionamento? Entende? Esse posicionar, gente, é em todas as áreas da sua vida. Em todas. Com os amigos, a mesma coisa. Você, Maria, vai com as outras? Dizia já minha avó. Você, Maria, vai com as outras ou você tem sua opinião formada? Você tem a sua identidade. Eu sei quem eu sou. Porque quando você não sabe quem você é aí que você é influenciado. Ao vento de qualquer ideia errada. Ou certa também. Entende? Então, está relacionado aos amigos. Você primeiro tem que saber quem você é. Isso a gente já tem falado, né, em diversos conteúdos. Tá fazendo sentido? Então, assim, primeira pergunta. Você tem se posicionado? Você tem a sua posição? Ah, não, tenho. Agora, está da maneira correta? Muito bem. Vamos lá. A terceira pergunta. Muito bem. Você está agora na posição certa? A gente já falou algumas coisas. Vamos lá. O que está na posição correta, Mário? Né? A gente já falou que você é um empresário, né? O empresário como empresário. Eu sou empresário, eu sou gestor da minha empresa. Seja eu só, a empresa, ou com vários funcionários. Eu tenho consciência disso, eu sei para levar aonde a empresa precisa, eu sei aonde a empresa quer chegar, eu sei onde eu quero chegar como empresário. A esposa como esposa, né? A mãe como mãe, o filho como filho. Certo? Filho honrando o pai, obedecendo, certo? Respeitando, né? Honrar é uma palavra muito profunda, que é o que? Às vezes você, como filho, até não entende um posicionamento do pai, às vezes você não gosta do posicionamento do pai, porém você honra ele, aceitando ele da maneira que ele é. Seja ele bom, ou seja não tão bom assim. Quando você honra o pai, e isso é um segredo, um segredo não, isso é um princípio. Quando você honra seu pai e sua mãe, seus dias são prolongados na terra. Isso quem promete é o próprio Deus. Então assim, filho como filho. Entende? O filho não entra, não é o chefe da casa. Ele tem
parte na casa, ele é pertencente à casa, é aquela tribo, né? A tribo dos Leitão aqui, enfim, que é meu sobrenome, a tribo dos Pinheiro, enfim. Marido como marido, entende? Posição, pode estar desempregado sim, pode até ganhar um pouco menos, mas posição de marido, que ainda continua protegendo, que ainda continua gerando segurança para sua esposa, né? Continua sendo companheiro, né? Continua sendo aquele suporte para quando a mulher precisa, não, eu estou aqui, não se acovardando, mas sendo marido, pai como pai, né? Pai como pai, não como carrasco, não como o senhor da senzala, né? Não como aquele omisso. Justamente, né? A Camila aqui. O estereótipo de superioridade pode confundir no posicionamento em relação aos outros. O estereótipo de superioridade pode confundir no posicionamento em relação aos outros. Vamos lá. Aí é que tá, né? Tudo tá dentro do nosso coração, Camila, né? Eu, por exemplo, né? O pai, será que ele tem superioridade sobre o filho? Ele é maior que o filho? Não. Ele tem autoridade. Autoridade sim, né? Então, a autoridade, né, é uma coisa instituída para os pais. A superioridade não. Mas é boa a sua pergunta. Porque tem muitos pais que se julgam superiores, por exemplo, aos seus filhos. Assim também com aos amigos, né? Não tem essa. Será que eu sou superior? Eu não sou superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Né? Todos nós temos capacidades e tal. Agora, existem autoridades instituídas e o pai, mãe é uma coisa delas, assim como os governantes. Né? Bolsonaro, nosso presidente, é uma autoridade. Né? O João Dória, o governador do estado de São Paulo, é uma autoridade. O prefeito Bruno Covas é uma autoridade. Então, assim, né, a superioridade é uma questão que pode ser nossa, porque eu me julgo talvez numa certa inferioridade àquela outra pessoa, mas eu falo, não tem uma superioridade. Não, eu sou superior a você, todos nós somos iguais, né? Com as mesmas capacidades, né? Temos talentos diferentes, inclusive, para que nós nos completemos, entende? Não sei se eu respondi, tá? Se eu não respondi, aprofunda a tua pergunta, tá? Muito bem. Agora, vamos lá. Já falei de alguns posicionamentos invertidos, né? Então, vamos lá. Quando eu estou na posição errada, olha só, empresário como funcionário. Mas isso é ruim. Eu tenho uma empresa, sou empreendedor, só eu que trabalho. Eu estou falando aqui no sentido do quê? De quando o empresário, o empreendedor, ele está somente no operacional. O que é operacional? Tá? É tocar a operação. Quando você é empresário, o que faz crescer o negócio é o quê? Pensar em novas estratégias. Estratégias para vender mais, estratégias para ganhar market share. Ou seja, a sua função é estratégica. Nós temos. E aí, não quero entrar muito, na verdade, aqui em termos de negócios. Porém, você tem o operacional, que é aquele mão na massa, né? O tático, que seria o quê? Você pega aquilo que está na estratégia, que é o primeiro, certo? E tangibiliza em termos de metas, objetivos, ações, ok? E passa para o operacional. Então você tem que estar aqui, mais nas estratégias do que no tático, do que no operacional. E eu vejo que empresários ficando praticamente 100%, 80%, 90% no operacional. É como, digamos assim, um comandante de uma aeronave, né, um Boeing, estivesse servindo comida, servindo bebida para os passageiros. Ou seja, não tem piloto. O piloto está servindo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é isso. Ei, esposa como marido, eu já tratei. Esposa como marido.
E aqui eu estou falando no sentido do quê? Do comportamento. Né? É um comportamento, talvez, de uma mulher masculinizada. Né? Onde todos os problemas da casa vêm comigo, todo problema financeiro vem comigo. Ou seja, a mulher foi feita para ser cuidada, para ser zelada. Ela é a parte mais frágil da relação pelo seu emocional. O homem já mais razão, né? Os homens têm mais força física justamente para prover segurança para as mulheres, não é verdade? Né? Então assim, mas inversão, a esposa fazendo papel de marido, inclusive isso cria disfunções terríveis nos filhos. Quando a mãe assume o papel de pai, né? Então assim, numa posição de autoridade acima do pai, onde até inclusive muitas mulheres nesse papel inferiorizam os maridos. E eu vou falar para o homem subjugado, meus queridos, vocês não sabem, pode gerar filhos drogados, filhos no álcool, disfunção realmente social dos filhos. Porque, meu querido, você que está me escutando, você homem, você que é pai de família, você que está escutando isso, vendo isso, posicione-se como homem. Porque todos os problemas dentro de casa, com qualquer problema que seja, é problema de autoridade de homem. E eu vejo quão problema temos colhido na sociedade hoje por falta do quê? De posicionamento de homem, posicionamento de chefe de família, posicionamento de realmente funcionário que dá conta do recado, posicionamento de empresário, posicionamento de homem. As mulheres têm se destacado e os homens têm se acovardado. Se você é homem, se posicione. E se posicionar não é subjugar ninguém, não é maltratar ninguém, não é colocar mulher ou funcionário ou qualquer outro tipo como capacho. É posição. Coloca a mão nas minhas palavras, para de ser frouxo. Posição de homem. Onde não é omisso, onde existem problemas, vem problemas na casa, não quero saber, é a lâmpada, é a conta para pagar, é isso, aquilo. Ei, para com isso, se posicione. Posicione como homem da casa, o cabeça da casa. Não é porque você é superior, é porque você tem essa responsabilidade e essa autoridade. E aqui é o seguinte, a responsabilidade maior está sempre sobre o homem, sabia? Porque na Bíblia, a palavra de Deus fala que quem que tem que dar vida pela esposa é o marido. Não é a esposa, não. Entende o que eu digo? A esposa tem que amar, honrar, certo? Mas quem que tem que dar vida? O homem. Então para de ser frouxo. Então assim, irmão como pai, certo? Olha lá, vamos ver o que a Elisângela está falando. Cada um dentro da sua função tem uma autoridade. Isso é hierarquia. Não devemos confundir com superioridade, pois todos nós somos iguais, aprendendo um com o outro. O pai também aprende com o filho. Muito bem, é isso. Não existe superioridade, existe autoridade, como falei anteriormente. O filho tem que, a verdade, acatar. Às vezes o pai pode estar completamente errado, mas qual que é o princípio? O princípio é honrar. Eu honrando meu pai, eu não posso não concordar com ele. Eu não concordo com ele. Pai, tô falando besteira, mas eu não vou agredir ele em palavras, eu não vou agredir ele fisicamente. Eu não concordo. Só que siri na boca, filho. Zíper na boca. Eu vou honrar ele. Eu não quero preocupar ele. Eu não quero ir pra cima dele, xingar, agredir. Não, eu vou honrar. Eu não concordo e respeito do jeito que ele é. Porque cada um de nós temos uma história de vida, temos as nossas crenças, os nossos traumas.
E se ele é o que é, eu estou falando de pais bons e pais não tão bons assim, até cruéis. Se a gente for olhar para o passado deles, sendo bons, sendo ruins, existe uma causa. E aqui vale abrir uma janela, se algum distúrbio aconteceu nessa relação de pai, de filho, é o momento de perdão. Corra atrás. Não me interessa o que seu pai e sua mãe fez, não interessa o que seu filho, sua filha fez. Vai atrás e conserta isso. O pior que seja a situação. Não inverta a situação. Mãe, pai como amigo. É muito mais do que isso. Pai, como eu já falei, dá a vida pelo seu filho. Ele não fica botando tapinha nas costas. Não, igual amiguinha. Não, vamos lá e tal. Papai. Não. O filho está fazendo alguma coisa de errado. Eu falo, não, vem cá. Negativo. Não, mas todo mundo faz. Meus amigos estão fazendo. Ei, frase padrão. Eu não sou pai dos seus amigos. Sou seu pai. Desse jeito, não vai. Ok? A menina, por exemplo, às vezes vai com uma saia justa ou alguma coisa. Assim não vai. Não, mas todo mundo vai na festa isso, festa aquilo. Não vai. Não vai. Por quê? Ah, mas todo mundo. Não é todo mundo. Existem princípios. Porque se eu for amigo, simplesmente, fala, não, vai. Vai, olha que popozão. Olha que correndo da hora. Não, vai lá que você vai detonar e tal. Não. Isso é ideia de amigo. Pai, mãe, não é amigo. Repito de novo. Quando nós invertemos as posições, e agimos de uma maneira agressiva, com raiva, ou simplesmente omissos, nós damos lugar para outros. Ei, não queira que seu cônjuge tenha experiências extraconjugais. Ei, meu filho, ei, minha filha, faz direitinho, se posiciona direitinho, ama, respeita, sabe? Você, casal, você é feito um pro outro, para de, sabe, aquelas conversinhas, quando não tem casa, procura fora. Então cada um no seu papel, cumpra o seu papel. Pai, discipline seu filho, oriente seu filho, ame seu filho de uma maneira sadia. Não se omita e simplesmente só foque no negativo. Eu vou falar, muitos anos da minha vida eu fiz isso. Só foca no negativo e não tem a proximidade, não tem o olho no olho. Um beijo, um olhar, um V0 que eu falo, né? O olho no olho. Que às vezes não precisa falar nada, que você já cai em prantos. Só meu olho fala, né? Minha mãe fazia muito isso, eu nem sabia o que era, né? Ela olhava para mim, olha para mim. Ela fazia com que os meus olhos ficassem fixos aos olhos dela. Aí depois ela ficava mais ou menos 10 segundos em silêncio e fala, o que eles estão falando? Aí eu sempre falava, né? Aquela brincadeira, né? Ah, que eu te amo. E era justamente isso. O quão falta, às vezes, isso. E aí você pode estar perdendo relacionamentos, amizades, perdendo oportunidades no emprego porque você não está se posicionando da maneira certa. Ah, eu tenho posição, eu tenho emprego. Ah, não, então eu tenho pai. Eu sou pai. Ah, não, enfim. Só que não está da maneira certa. Você está falando que é pai, mas não está no lugar do pai, está no lugar do amigo. Ou você está falando que está no lugar do pai, mas você está ausente, porque está omisso. Tá lá a vaga. Igual no xadrez, né? Tem um monte de quadrado. Lá já você vai... Aí tá a vaga lá sozinha. Tá escrito pai, cadê tu? Tu tá lá a quilômetros de distância. Mãe também. Gente, tá fazendo sentido isso? Eu pergunto de novo. Aonde tá se posicionando? Tá certo ou não tá? Muito bem. Vamos lá. Quando a gente se posiciona, gente, no lugar certo, nós ficamos numa posição do quê? De liderança. Uma posição de destaque. E não é superioridade. É onde os outros vão olhar para nós
e vão dizer, puxa vida, caramba, o Mário, a Elisângela, a Rafaela, a Beatriz, caramba, tem um negócio diferente. Caramba, puxa, olha como a vida dela dá certo. Liderança, onde você se posiciona bem, você vira luz, você vira sal. Onde não há disfunção da posição, liderança, você vira o quê? Referência. Quando você se posiciona, você não mente. Você é verdadeiro. Vamos lá, vê se faz sentido ou não é. Não, eu sou pai, eu sou omisso. Mentiroso. Não, eu sou pai, mas eu só na reprimenda e só na paulada. Sou um carrasco. Mentiroso. Porque pai não é isso. Tá dando para entender? Então assim, quando eu me posiciono, eu sou verdadeiro, eu sou autêntico. Você é autêntico quando você está na posição correta, fazendo da maneira correta, na posição correta, verdade flui de você. As pessoas, o que aconteceu, cara? Esse cara aqui é diferente. Sabe por quê? Porque no mundo está faltando muito isso. As pessoas não se posicionam. Numa empresa, não saiu do jeito que eu quero, o projeto não saiu com a minha ideia. Você está lá cumprindo um posicionamento. Você não está sendo verdadeiro. Nos relacionamentos familiares também é a mesma coisa. E eu vou falar para você, coloca amor nas minhas palavras, se segura. Você que não se posiciona em algum aspecto desse que eu falei, ou até outros, cara, é uma posição de covardia, posição de mentira, uma posição fraca. Ai, mano, você está sendo muito duro. É justamente porque, eu passei por isso. E eu não quero, eu tô aqui, acorda. Eu tenho falado isso quase em toda live. Eu tô aqui justamente para isso, para te gerar essa consciência. Se posiciona. Para de ser mentiroso, para de ser fraco e covarde. Faz sentido? Faz sentido? Muito bem. Vou terminar essa live contando uma parábola para vocês, tá? É uma parábola do empresário madeireiro, tá? Então, vamos lá. Tinha um empresário, né, que era proprietário de uma madeireira, né, uma quantidade, hectares de terra, tá? Hectares de terra de árvores, né? E tinha um funcionário muito velho, muito antigo, né? Velho não, mas muito antigo com ele. E veio para ele se queixar, né? Poxa, patrão, eu tô aqui já faz tanto tempo, eu já tô aqui fazendo isso, fazendo aquilo, já passei por tantas áreas dentro da empresa, mas eu noto que eu não tenho o reconhecimento cabível, eu recebi a promoção que eu almejo, eu não tenho o aumento, esse negócio, tudo tal, e aquela lenga-lenga, né? E foi falar com... Lenga-lenga não, né? Às vezes estava, né, no direito dele, enfim, tal. Aí o proprietário falou, olha, realmente você tem comigo aqui um tempo bem prolongado, né, na empresa, né, realmente tal, eu entendo a sua colocação, tudo mais, e ele estava falando isso, daqui a pouco tocou o telefone, ele estava dando um feedback pro colaborador, tocou o telefone. Opa, né, o chefe, né, o dono da empresa, atendeu o telefone e falou, tá, é mesmo? Como assim? E tal, e papapá, e tal, não sei o que lá e tal. Ele desligou e recebeu a notícia de que na montanha a leste, né, onde tinha as árvores mais caras, a madeira mais cara, estava sendo assaltado. E aí ele já estava de cara com aquele profissional, né? Olha, acabei de receber a notícia de que estão cortando as árvores da madeira mais cara. Cara, e eu preciso que você vá lá e me intere da posição e já resolva a questão para mim, ver o que você pode já fazer e tudo mais, né? Desculpa. Muito bem. E aí, falou, não, chefe, entendi e tal, eu vou lá. Ele foi lá e tal, daqui a pouco, mais ou menos uma hora e meia, ele volta.
né? E aí o chefe, né, tocando as outras coisas, eu falei, e aí, como é que foi? Não, então, realmente, chefe, eu fui lá, realmente estão roubando as madeiras, né? E eu já fui, e aí, o que você fez, tal, né? Você já chamou as entidades, né, governamentais, a polícia, alguma coisa? Não, então, eu acho assim, faz uns hectares ali, uns 2, 3 hectares, acho que já foi cortado e tal. Tá, mas querido, isso eu já sei. Tem alguma mais informação nova? Que tipo de atitude você tomou? Eu falei, não, o senhor falou para mim ir lá ver a situação, eu vi. Nessa daí estava passando um profissional mais novo de casa, né? Esse empresário chegou, vem cá, meu amigo, vem cá, meu querido, eu preciso que você vá lá receber a notícia de que a gente teve um corte, ladrões cortaram aquelas árvores que são as mais caras, né, as madeiras mais caras da nossa empresa. Cara, você consegue ir lá e ver como é que tá o posicionamento? Faz alguma coisa por mim. E aí ele vai, não, deixa comigo, chefe, vou lá e tal, tudo mais. Cara, não demorou 40 minutos, o cara tava de volta. Aí o chefe, cara, e aí? Fala, chefe, é o seguinte, eu vi lá, realmente, cara, foi cortada mais ou menos de 300 a 400 metros cúbicos de madeira, é realmente aquela madeira mais cara, tá? Eles estão com 3 barcos, foram pelo rio, eles estão indo pelo rio. Eu sei que eles estão desovando isso a mais ou menos 5 km de distância, mas fica tranquilo, eu já acionei a guarda florestal, eles estão indo já lá, e inclusive eu acionei os nossos amigos aqui, 2 amigos que têm barcos para ajudar nessa operação. Fica tranquilo que com certeza a gente recupera de 80% a 90% das madeiras que foram roubadas. Nessa daí, o funcionário antigo estava perto e ouvindo tudo isso. E aí, né, escutou toda a história, falou, cara, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, deu, né, um tapinha no ombro do profissional, né, e o empresário foi se dirigir a esse funcionário mais velho. Ele foi continuar aquela conversa, de tentar, né, explicar o porquê que ele não tinha sido promovido. Aquele profissional vendo toda aquela situação e o resultado que ele trouxe, que na verdade que ele não trouxe, ele falou, patrão, eu sei o porquê. Ei, com essa história, foi dado um posicionamento, uma tarefa, uma responsabilidade a mesma para ambos. Mas qual se posicionou como verdadeiro funcionário de bem, funcionário proativo, funcionário exemplar? O mais novo. E por isso que o mais velho não recebeu toda a promoção, o salário que queria, porque sempre tinha a mesma atitudezinha, mediocrezinha, sempre a mesma coisinha. Tá fazendo sentido? Então, meu querido, o que resta aqui é justamente isso. Que você, sabe, seja o melhor goleiro do time, cara, que as bolas realmente não entrem. Que você seja o melhor atacante do time. Que a bola trisque no seu pé e já faça gol. Dê aqueles toques. Que você seja o meio-campista que tem aquela visão de jogo. Aquele xadrezista que sabe as peças mover certinha nas jogadas corretas. Porque no xadrez, se você faz um movimento errado, você leva uma punição. E depois de 3 punições, seja um movimento errado, seja qualquer coisa errada, você perde a partida. Ei, faz sentido isso? Eu quero fechar essa live querendo que você tenha entrado na sua cabeça aonde você colocar a planta dos seus pés, as suas mãos, você efetivamente se posicione, deixe de ser omisso, e quando você estiver numa posição, observe se você está cumprindo os quesitos necessários da maneira correta, para que os outros não te tomem o teu emprego, para que os outros não tomem, para que o mundo não tome seus filhos, para que o mundo não tome seu cônjuge. Que você esteja no lugar certo, na posição certa,
pai, filho, empregado, empresário, fazendo o seu melhor. Fazendo isso é verdadeiro, você não mente. Por isso, né, o tema da live, não minta, posicione-se. A sua verdade, né, o seu íntimo, a sua identidade está nos seus posicionamentos. E eu digo, qualquer área da sua vida que não esteja em plenitude, né, abundância, felicidade, indo de vento em polpa, eu vou falar para você, você não está se posicionando da maneira correta. Né? Então, posicionamento, para falar um pouquinho mais de mim, de minhas histórias, né? Posicionamento com o meu cônjuge, né? Com a minha esposa e tal. Teve épocas, realmente, como eu trabalhava muito, e não é uma justificativa, tá? Não é justificativa. Trabalho, falta de tempo, essa questão toda. E nós estamos vivendo um momento bem complicado concernente a isso, tá? Por quê? Eu preciso descansar, eu trabalho demais, eu como trago o salário para casa, eu era omisso, deixava de lado necessidades emocionais, conversa, e com isso não regar a planta, e com isso gerar uma raiz de insegurança, quando você não fala, eu te amo, quando você não olha, quando você não abraça, não, porque eu tô cansado. Não, vou dormir, por favor, não me incomoda. Faz isso não, meu querido. Faz isso não, minha querida. E vou falar aqui pela terceira vez. O que eu já passei, eu não quero que vocês passem. Então, por favor, se posicionem. Se posicionem. Posição correta, da maneira correta, no lugar correto. Tá bom? Eu espero verdadeiramente que esse conteúdo tenha gerado consciência para você. E como exercício, tá? Eu vou até colocar de novo a ferramenta MAS no grupo, tá? Quem quiser que estiver aqui não está pertencente ao grupo do Level Up, tá? No WhatsApp ou no Telegram, me manda um direct aqui ou entra, né? Acessa o link da bio, você vai cair num vídeo, assiste o vídeo, na descrição tem o grupo lá. Eu vou colocar novamente o MAS. Por quê? Você vai fazer o seguinte, você tem 11 áreas, tá? E você vai ver Deus, vai ver o teu cônjuge, vai ver os teus parentes, né? Vai ver os filhos, o social, a saúde, o servir, enfim. E você vai posicionar, vai colocar o seu posicionamento. E eu quero que você expanda essa consciência. E aquela área em específico que não tiver bem, eu quero que você escreva o que você vai fazer para melhorar aquele ponto. Escreva, vou me posicionar desta maneira. A partir de hoje, vou me posicionar desta maneira. A partir de hoje, nessa área, vou me posicionar desta maneira. Com certeza, se você fizer isso, você vai mudar os resultados daquela área em específico. Cada um de nós temos deficiências em algumas áreas, né? Cada um, eu sou uma, você é outra, tal. Mas se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai colher os resultados que você espera, tá? Termina essa live falando sempre, tá? Coloque amor nas minhas palavras. A intenção não é ser arrogante, não é ser soberbo, mas que a minha veemência seja uma válvula propulsora para que você encontre verdadeiro sentido, um sentido de vida plena, um sentido de abundância que já foi conquistado para nós através de Jesus Cristo. Tá? Que você viva essa vida plena e que o meu erro, né, e que a gente está colocando aqui, as pessoas estão realmente compartilhando algumas histórias, né, com alguns depoimentos, a gente verdadeiramente cria uma comunidade, a comunidade de Level Up de pessoas realmente que estão reunidas para conquistar aquilo que já foi conquistado, a conquistar na terra aquilo que já foi conquistado por nós, entende? Então, que você verdadeiramente faça parte desse time. Eu vou fazer o seguinte, terminando essa live aqui, eu vou postar, vou deixar salvo, tá? A Andressa perguntou se vai ficar salvo,
e vai aparecer no feed, tá? Uma foto aqui da arte que a gente divulgou. O que eu quero que você faça? Você que chegou até o final, eu quero que você coloque um aprendizado que você teve nesse conteúdo, tá bom? Como o Instagram não entrega para todas as pessoas que me seguem, você me ajuda se você colocar o teu depoimento nos comentários, tá bom? Gente, muito obrigado pelo seu tempo. Aqueles que começaram e terminaram comigo, meu muito obrigado. Que esse conteúdo verdadeiramente tenha atingido o teu emocional e o teu cognitivo, que você se coloque em ação para corrigir os posicionamentos que estão errados na sua vida. Tá bom? Então não deixa de participar do grupo, sempre me acompanhando e tamo junto. Um forte abraço e Deus te abençoe. Fui!